Amém, igreja? Paz do Senhor. Esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor, igreja. Todos aqui sabem que eu faço um propósito no meu aniversário de ganhar fraldas geriátricas para abençoar famílias que realmente necessitam, né? E tudo tem um propósito. Tudo que você vai fazer tem que ter um propósito. Então, eu ministrei sobre esse propósito, que aonde que essas fraldas venham a entrar, que venha haver cura, que venha haver renovo, que venha haver libertação, né? E que as pessoas venham ter sede do Senhor. Agora, no mês de setembro, eu ganhei 2 pacotes de fralda. Eu perguntei, Senhor, mas já passou? Mas o Senhor falou assim, espera. Aí meu telefone tocou. Uma pessoa aqui do Vila Cristina sofreu um acidente. Aí precisou da fralda geriátrica de emergência. E a fralda que eu tinha lá era 2 pacotes de pacote M. E essas fraldas que a pessoa estava precisando. Aí eu fui até ela levar. Aí chegando lá, encontrei com a irmã da pessoa. Aí eu fui falando do amor de Deus para essa pessoa. E essa pessoa falou assim que gostaria de conhecer o Jesus que estava na minha vida. Que estava sendo muito bonita aquelas palavras que eu estava ali falando para ela. E ela às vezes se sentia envergonhada, que ela ia para o bar beber. E quando ela voltava em casa, ela escutava um louvor, que tem uma igreja perto da casa dela, e sentia-se envergonhada. Aí eu falei assim, não, fique em paz, que já é o próprio Espírito Santo de Deus que está incomodando, né? Beleza. Aí ela perguntou se a gente poderia visitar esse irmão dela que sofreu acidente. Só que ele mora lá no Riacho. Aí eu falei assim, nós vamos orar e vamos, né? E eu vou te dar a resposta. Primeiro a gente vai orar. Aí, uma semana, eu pedi a Deus para enviar as pessoas certas, para a gente estar lá orando, né? E Deus enviou e já vai para o 4º elo que a gente está fazendo lá no Riacho, todas as terças-feiras. Então, assim, resumindo, chegamos lá, eu fiz um curso de capacitação de capelania em 2010. Uma história que os nossos professores lá contaram, é uma dessas famílias que a gente está lá falando do amor de Deus. É uma história muito forte que aconteceu com essa família. Então, já é mais um privilégio que Deus nos deu. E lá nessa família tem evangelista, tem levita, todos estavam desviados. Então, assim, eu creio que pela honra e glória de Jesus, eu creio que vão voltar para o Senhor. E tem famílias lá que não conhecem o Senhor e está com desejo, muita sede de conhecer. Então, assim, glorificando o nome do Senhor, que a palavra de Deus fala assim, ide e pregai o evangelho. Então, assim, mesmo se a gente não conhecer a pessoa, o Senhor conhece, Ele que nos encaminha, que nos direciona. Então, queridos, e lá, na terça-feira, está em torno de 20 a 25 pessoas. Então, assim, e Deus está fazendo um reboliço ali naquele lugar, que pessoas, irmãos que tinham raiva de irmãos, estão, assim, liberando perdão. Então, assim, Deus está fazendo um tratamento de toda aquela parentela. Então, assim, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu louvo. E cada um de vocês aqui, que Deus pessoas que colocar no caminho para falar do amor de Deus, não fica com vergonha. Porque tem pessoas com sede de Jesus lá fora. Amém? E eu convidei, né, pedi para apresentei a nossa igreja, no qual nós participamos, essa família. E está na dispensação do Senhor. Então, vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem uns jovens nos visitando aqui, que estão aqui na frente, né? Beleza? Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Cadê o que estava dormindo? Ela está lá na água agora. Tomar água para acordar, né? Sabe o que a Bíblia diz? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Grave vocês que estão jovens, estão começando a vida agora. Melhor o fim das coisas do que o começo delas. Com Deus, se vocês estiverem com Deus, vá tranquilo pelo caminho certinho, não precisa fazer nada de errado. Se vocês estiverem com Deus, vai caminhar e no final vai dar tudo certinho. Se for na conversa de gente que não presta, na conversa do inimigo, às vezes vai parecer que a conversa deles é tudo mais rápido. É só o começo que parece ser bom, mas o final é tudo ruim.
Estão entendendo? Às vezes começa por um caminho que parece que é tudo mais facinho. Aqui é mais fácil, é mais sossegado. Mentira, mentira. Porque o final lá é amargo. A Bíblia fala que tem caminho que no começo é doce como mel, mas o final amargo. Às vezes o final é uma cadeia, é uma cadeira de roda, é uma bala na espinha, ou um cemitério novo. Você já viu noticiário de gente morrer novo? Então, ninguém precisa entrar nisso. Sabe por quê? Deus ama vocês e tem o melhor para a vida de vocês. Pode confiar em Deus. Vocês vão ser homens vitoriosos, sem precisar fazer nada de errado. Fazendo tudo certinho, Deus vai abrir as portas. E tudo que você fizer para obedecer a Deus, Deus vai estar olhando lá de cima. Ele vai mover tudo para te honrar também. Porque é assim que Deus faz. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 17, versículo 14. Um conselho maravilhoso para a gente que vive nesse mundo difícil, não é? Nesse momento aí que tem tanta gente estressada, principalmente nesse momento de pandemia, que aumentou o número de contenda domiciliar, mas assustadoramente. E é verdade, né? Porque já não era fácil, agora piorou. Então, a gente precisa estar atento à palavra de Deus. Diz assim, Provérbios 17, 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Pode assentar. Olha que conselho de Deus para a nossa vida. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixa, que o negócio piora. Jesus, ele confrontou quem precisava ser confrontado. Jesus, ele irou na hora que precisava de irar. Que não está falando nada contra a ira. A ira é um sentimento natural que a gente tem, até mesmo para a gente às vezes tomar atitude. O problema é que a ira às vezes nos leva à contenda e a rixas. Aí a gente não pode deixar. Você pode irar, ficar irado. Não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas toma cuidado com a atitude que você vai tomar. Aí a gente precisa do Espírito Santo para nos conduzir, para a gente tomar a atitude certa e não ir para o lado do pecado. Quantas contendas! Mas Jesus veio nos dar exemplo. E mesmo que ele foi enérgico em determinados momentos e agiu de uma forma firme, o que predominou, o que deu título para ele, não foi o rei da guerra, o rei da briga, da contenda, não. Foi o príncipe da paz. Jesus tinha costume de entrar nos lugares, por mais tenso que fosse a situação, por mais problemático que fossem as pessoas, por mais difícil que fossem os relacionamentos, ele entrava dizendo: paz seja convosco. Ele entrava ministrando a paz. Meu irmão, Deus espera que o povo dele na terra seja assim, promotores de paz. Aonde você entrar, mesmo que não seja só de palavra, que você não pronuncie essa palavra, mas que a paz seja com todos. Que você seja um promotor, um condutor da paz. E infelizmente a gente vê um comportamento diferente, principalmente no meio cristão. E tem gente que acha vantagem. Ele vai para o púlpito com voz de bravo. Ele faz questão de mostrar que é bravo, que está nervoso. Às vezes é nervoso até com Deus. Às vezes ele é nervoso até na oração. Deus, parece o Hulk, né? Falta ficar verde, de ira. Mas Deus não, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe para a nossa vida, ele traz a paz, a tranquilidade. E aí quando fala de rixa, para não chegar na rixa, cuidado com a contenda, que
para não se tornar rixa, fala assim: desiste, antes que haja rixa. Rixa é grande tumulto e perturbação de ordem. Isso é rixa. Quando já começa um grande tumulto, perturbação de ordem. Isso acontece no casal, isso acontece na escola, vira rixa, briga. Quando passa para as vias de fato, né? Quando começa a quebrar as coisas, quando começa a alterar demais a voz, quando começa com ofensa verbal, isso é rixa, isso é grande tumulto e perturbação de ordem, revolta. Crente que vive revoltado, às vezes está revoltado com ele mesmo, com a história dele, com o que ele fez na vida, tomou atitude errada a vida toda e vive revoltado. Aí sai descendo lenha, atirando de tudo enquanto é tipo de gente, atira no governo, atira no prefeito, atira no vereador, atira no deputado, ninguém presta para ele. Mas às vezes o problema está em nós mesmos, que a vida é semear, esperar e colher. Então eu tenho que parar e fazer uma autoavaliação. Se eu não estou satisfeito com a minha colheita hoje, eu tenho que analisar o meu plantio de ontem. O que eu andei plantando que eu estou colhendo isso hoje? Então o único jeito é eu começar a plantar certo agora, ter paciência para amanhã minha vida estar melhor. É o único jeito, meu irmão. Não tem outro. Porque não tem esse negócio de eu fiz uma oração e tudo mudou de uma hora para outra. Não tem isso, não é? Não tem. O único jeito é eu fazer uma avaliação, analisar o que eu plantei, ver o que eu estou colhendo e falar: não, realmente eu plantei, foi isso mesmo. Então agora eu vou plantar melhor para amanhã eu estar colhendo coisas melhores na minha vida. E aqui fala: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Meu irmão, a gente viu essa represa aí em Brumadinho. Quando abriu aquela represa, a gente identificou e a gente testemunhou do poder que tem uma represa daquela. Quantas pessoas morreram, quantas casas derrubadas, carros virados como brinquedo. E a gente vê represas de água também. Lá quando eu morava no bairro industrial, tem uma escola lá na esquina e eles fizeram uma obra errada. Muraram a escola todo bem muradinho, esqueceram de colocar a saída de água. E aí quando chovia pouco, ela ia entrando ali pela terra, não estava dando nada. Ela acumulava lá e depois ia abaixando, mas quando deu uma chuva forte, foi reunindo lá dentro. Quando esse muro estourou, joga carro longe. A gente vê no São Paulo, essa semana mesmo, correnteza de água, foi amontoando carro, igual carrinho de brinquedo dentro de um buraco, não é? Então aqui fala como abrir-se da represa, quer dizer, tem muita força. Leva trator, leva carro, derruba prédio, como abrir-se da represa, tem muita força. O que tem muita força? O começo da contenda. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Olha, é Deus que está falando, para você tomar cuidado no começo da contenda. Você pode olhar, as grandes tragédias, o feminicídio, 99% dos casos, é porque não teve controle no começo. É naquela explosão. É aquele negócio do camarada não tem condição de contar até 10. Ou a mulher não tem condição de contar até 10. Não para pensar. Depois, estragou a vida dele toda. Estragou a vida dela toda. Porque o perigo maior está no começo da contenda. Meu irmão, todo começo de contenda vai exigir de nós um autocontrole e uma grande maturidade. Se a gente conseguir identificar no começo da contenda e frear a nossa língua e esperar um pouco, a gente vai evitar grandes problemas na nossa vida. Seja no negócio, no trabalho, na família, seja com o empregado, com o patrão, com o cliente, seja com quem for. Começo de contenda é o momento mais perigoso.
E começo de contenda não é momento de confronto. Tem gente que no primeiro indício já vai confrontando e entrando com conclusão precipitada. No primeiro indício, mas Deus está falando, tem que ser o contrário. No começo da contenda é como abrir-se da represa. Então, o começo da contenda, meu irmão, cuidado com os primeiros indícios. Casal, cuidado com o primeiro indício. Aí está acostumado a chegar às 6 horas, já são 6:30. Primeiro indício. É indício? É. Aí já chega, já vai para a conclusão. Então já está fazendo isso, fazendo aquilo, o diabo está trabalhando ali, porque no começo da contenda é onde o diabo trabalha. É a hora que você tem que orar, tem que pedir a Deus, e tem que expulsar, porque vem os pensamentos contrários. Então, como abrir-se da represa, é o começo da contenda. Quando que é o começo da contenda? Quando às vezes eu julgo eu tiro conclusão precipitada no primeiro indício. Ah, se aquela pessoa faltou de culto, então é porque ela está falando isso, fazendo aquilo outro. Ah, se aquele não fez isso, eu convidei para vir, ele não veio na minha casa, então está com raiva daquilo outro. Isso é começo de contenda, toma muito cuidado, meu irmão. Pensa sempre o positivo, vá para o lado melhor, espera ver a outra versão, não é? Trânsito mesmo é um problema, não é? Direto tem problema de trânsito. Aí quando a pessoa vem e fala, se me fechou é porque é isso, é porque é aquilo. Não, às vezes foi um momento de falta de atenção, igual a gente mesmo faz, todo mundo erra. Então leva para o lado mais tranquilo, não é? Errou, pede desculpa, não é? No primeiro indício, meu irmão, no primeiro momento, é um perigo. Quando que é o começo da contenda? Também quando eu estou irado. Às vezes, meu irmão, eu estou irado por um problema lá na empresa. Eu trabalhei o dia todo, o patrão, mas cheguei em casa daquele jeito. Ah, eu andei no trânsito, mas o camarada me fez, eu cheguei em casa. Aí você chega irado, isso é começo de contenda, porque a contenda já está preparada. Aí qualquer coisinha que o filho fala, qualquer coisinha que o pai fala, qualquer coisinha que o marido fala, que a esposa fala, entra na contenda, porque já está no começo dela. Toma cuidado e separe as coisas. Fala, minha mulher não tem nada a ver com isso, meu marido tem nada a ver com isso, isso é um problema meu. Não leva as coisas para dentro de casa, não leva as coisas para dentro do ministério. Toma muito cuidado, isso é vigilância, porque aqui está falando começo da contenda. Toma muito cuidado, é como abrir da represa. Toma muito cuidado com isso. Isaac e Abimeleque tiveram um grande problema. Porque ali no começo da contenda eles não souberam lidar com isso aqui. Isaac estava tranquilo, mas Abimeleque já estava incomodado com a riqueza de Isaac, com a bênção de Deus sobre a vida de Isaac, com a vitória de Deus sobre a vida de Isaac. E Abimeleque, com aquela inveja, falou, vaza daqui, some. E ele no momento de ira, falou de qualquer maneira, expulsou o camarada de qualquer maneira. E ali ao invés de Isaac também ter domínio, falar, não vou levar em consideração o que esse cara está falando não, porque ele está afastado de Deus. Não, ele pegou aquilo, levou para o coração também, e saiu irado, e ficou irado, e os dois, aí virou rixa. Sabe o que aconteceu? A porta fechou para os dois, e todo o poço que Isaac furava estava dando ruim, estava dando errado, até que eles tiveram um conserto. Aí a bênção de Deus voltou. Sabe por quê? Deixou virar rixa. Tem que tomar muito cuidado, porque a ira vem até para a gente tomar atitude, mas na maioria das vezes a gente toma atitude errada. A gente briga, a gente fala o que não deve, faz o que não deve, toma atitude errada, chuta o balde, depois para consertar, meu irmão, não é fácil não. E quando também que tem o começo da contenda, só mais um tópico, que a gente não vai ter tempo, só mais um tópico, quando a gente procura defeito no outro para justificar o nosso problema. Isso também é um defeito muito grave. Sabe por quê? O ser humano tem esse mal. Procurar defeito no outro para justificar o dele. Vocês já viram casal quando começa a brigar? Já fui dar aconselhamento para casal, que nem o nome mais do cônjuge falava.
Hein, pastora? Sentei com os dois, ficamos até de madrugada. Aí no começo da conversa, já tinha virado tanta rixa, que era assim, esse aqui, ele é isso, isso e isso. Aí o outro, essa aqui, é esse aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Nem o nome falava mais. De tão ruim que o negócio já estava. Mas é o quê? É um procurando defeito no outro para se justificar. Não chega a lugar nenhum. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, quando eu estou na direção de Deus, quando é Deus que assumiu a situação, quando é Deus que está entrando em cena, eu começo a ver os meus defeitos. E começo a consertar os meus defeitos. E quando o outro faz isso, também a coisa conserta. Porque não adianta ficar se atacando e se matando. Porque aí, um vira inimigo do outro e o diabo já põe tudo no automático, põe no piloto automático, fala que já está programado para destruição, vai acabar tudo. Já está programado. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus e sabe que como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda, e a gente vai, toma cuidado, e não fica atacando o outro, não fica procurando defeito no outro, sabe o que acontece? A gente se une e arrebenta com o diabo. Mas quando a pessoa está um querer matar o outro, ele junta com o diabo e ataca e vai atacar o outro. É irmão atacando irmão, é membro atacando pastor, é pastor atacando membro, vira que é a confusão. Mas a Bíblia diz no Salmo 133, quão bom e agradável quando os irmãos estão em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba, sobre as vestes, chega ao chão, muita unção forte, com sobra, não é uma gotinha não, chega a escorrer para o chão, para onde você passar a unção vai ficando. É o povo unido, abençoado, que sabe tomar a decisão correta. A Bíblia fala bem-aventurados os pacificadores. Sabe o que é bem-aventurado? Bem-sucedido, abençoado, tudo vai te ir bem. Você atrai a bênção de Deus para a sua vida. Você amontoa a brasa viva sobre a sua cabeça. E o inimigo fica louco, porque não encontra espaço. Sua casa vive um ambiente de paz. É só questão de tempo. É igual o filho pródigo. O pai não fez nada. Só falou, quer fazer besteira? Faça. Ele só aguardou. Tudo chegou no lugar. Por quê? Porque Deus está no controle. Porque Deus está no controle. Porque, meu irmão, toma muito cuidado. A contenda é muito fácil você jogar a lama no ventilador. Mas limpar vai exigir um esforço um pouco maior. É muito fácil você sair ofendendo todo mundo, jogando pedra em todo mundo, metralhando todo mundo. Quero depois é você limpar. Cria fama do brigador, não é? Aquele que gosta de contenda, que gosta de briga, que gosta de confusão, o barraqueiro. Aí depois eu quero ver limpar, mudar isso. Porque pegar no ventilador e soltar, ó, aqui, ó, pode ligar esse ventilador, começa a soltar a lama, vira isso para cima, prrr, esse teto vai barrear tudo. Aí, uma pessoa não gasta 2 minutos para sujar isso aqui com um ventilador bom. Um pacote de lama arrumado e um bom ventilador, um furacão desses caprichados. Ah, não gasta 3 minutos. Barrei isso aqui tudo. Agora, para limpar, meu irmão, tem que fazer um mutirão, com paciência, com calma. Porque se jogar muita água, molha essa mesa. Se ficar jogando muito sabão, vai estragar outras coisas. Tem que ser com cuidado, tem que ser com cautela. Cantinho, até ficar igual tá, vai dar um trabalho. E na vida é a mesma coisa. Você fazer bagunça é fácil, mas na hora de consertar vai exigir um esforço que às vezes a gente nunca vai dar conta. E vai pedir a ajuda do Espírito Santo. E ele vai falar, eu estou pronto para ajudar a limpar. E vem o sangue de Jesus que limpa e purifica e lava tudo que a gente não dá conta. Mas vigia, irmão, vigia, porque sujar é muito fácil. Aí a Bíblia fala, como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Desiste. Meu irmão, para desistir você tem que pensar. Antes de você começar a brigar, antes de começar a acusar, antes de começar a chutar o balde, desiste da acusação. Quando você pensar em abrir a boca, não vou fazer isso não. Isso depois vai ficar muito ruim, não é bom.
Isso vai ajudar o diabo. Desiste da acusação, desiste da individualidade. Porque a pessoa individual, ele bate em todo mundo, só ele que dá certo, né? Individualista, você pensa só nele, só no lado dele, só na situação dele. Tudo que ele pensa a respeito do país, a respeito de tudo, é ele. Por que você não gosta dessa lei? Porque para mim ela não é boa. Mas peraí, você não olha o bem comum de todos? Você não olha aqui? Não, ele olha só ele. Para mim isso não presta, então para esse negócio não presta. Então é individualista, desiste disso. Desiste da desobediência. Desiste da infidelidade, que traz tanta contenda, tanta briga, tanta revolta, traz até morte. Desiste disso. Você não precisa disso para ser feliz. Desiste do egoísmo. Aí a Bíblia está falando, desiste, pois, antes que vira rixa. Enquanto está bom, enquanto está tranquilo, enquanto está funcionando, desiste, antes que as coisas piorem. Porque, meu irmão, quando vira rixa, vem um dano maior. Quantas pessoas já perderam amizades? Quantas pessoas já perderam o emprego? Já perderam funcionário bons? Já perderam amigos? Sabe por quê? Porque não desistiu dessas coisas. E não sabia que, como abrir da represa, que essa coisa tinha tanta força. Força para separar pai de filho, filho de pai. Força para separar casal que foi para o altar, morrendo de amores. E por causa de uma coisa tão pequena, por causa de coisa tão banal. Às vezes acabou com uma história, com uma família, com um ministério. Já vi ministério dividir por causa de rixa, de contenda, porque eles não desistiram de contenda, de briga. Desiste, seja humilde. Errei, me perdoa. Precisa ficar no banco um tempo? Fica, conserta com Deus, une com os irmãos. Precisa resolver alguma coisa? Resolva, baixa a cabeça. Precisa fazer valer a autoridade? Faça, mas faça com amor. Sabe por quê? Todo mundo vai para o céu. No final dá tudo certo. E o inimigo tenta a confusão, mas não consegue. Sabe por quê? A gente vive a palavra de Deus. A Bíblia fala como gotejar contínuo. Você já viveu? Já ficou debaixo da goteira? Pode estar o calor que for. Não tem nada pior do que uma goteira no lombo da gente. Já viu alguém que ficou debaixo da goteira? Já viu quando bate uma laje e está chorando lá e fica pingando? Quem quer ficar ali debaixo, que é trem pingando? Tum, tum, tum. Pingou 1, 2, 3, você vaza. Porque é chato. Mesmo no calor, no frio então. Aí a Bíblia fala, como gotejar contínuo, essa coisa incômoda, é viver com a mulher rixosa. Tem gente que não desiste. Às vezes não tem nem motivo para contenda, fica procurando. Procura briga, procura contenda, procura desavença, procura problema. Meu irmão, isso aqui fala da mulher rixosa, mas tem homem também. Homem chato, tranqueira. Procura viver bem, procura agradar, foge de assunto que é desagradável, assunto que não produz, sabe? Às vezes, lá no começo, como está falando aqui, o começo, que é o perigo, não aconteceu nada, mas porque pensou, porque imaginou, porque, sei lá, o diabo soprou na cabeça, aí vai aquela brigaiada, e depois fala, para que brigamos? Para nada. Não teve nada, não aconteceu nada, mas acabou com a vida. Seja inteligente, desista dessas coisas, viva bem, seja feliz. Deus tem o melhor para a sua vida. A Bíblia fala que nós vamos comer o melhor dessa terra, mas o diabo está ali, jogando seta de um lado do outro, para ver se a gente faz coisa errada, para ver se a gente atrapalha. E se não consegue levar a gente para o inferno, se não consegue cancelar a vitória, a promessa de Deus, pelo menos atrapalhar ele quer. Pelo menos colocar areia na sua bênção, você está querendo. Para tirar sua paz, para tirar sua alegria. Mas nós vamos declarar que está vencido em nome de Jesus. E dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, vai reinar a paz que Jesus sempre ministrou sobre nós. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, te dando sabedoria, te dando direção, o tempo todo.
E como Jesus já ministrou sobre a nossa vida, paz seja convosco, que ela seja sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Chegou um momento que Abraão teve que desligar de Ló, que ali tinha tudo para dar uma grande contenda, uma grande briga. Aí ele falou assim: você quer ir para onde, senhor? Ah, aqui tá bonito, eu vou para aqui. Tá bom, não vamos brigar, tá tranquilo, tá tudo na bênção. Lá na frente, Deus sabia que ele ia precisar dele ainda, ele ia estar pronto, ele não fechou porta nenhuma. Sabedoria, homem sábio, sabe? Paulo tinha tudo para brigar com Silas, ou Silas brigar com Paulo, dentro da cadeia, porque aparentemente naquele momento parece que deu tudo errado. Sabe quando um casal começa a brigar e falar assim, um jogar a culpa no outro? Paulo e Silas tinham tudo para fazer aquilo. Por quê? Paulo recebeu o chamado. Deus falou, foi com Paulo. Imagina a cena. Ele falou: Silas, vamos comigo para o evangelismo? Ele falou: Paulo, você tem certeza? Tem. É um lugar meio perigoso lá, tranquilo, mas é perigoso, mas Deus falou que é para ir. Ele falou: se Deus falou, você tem certeza? Deus falou comigo. Falou que é para ir pregar lá. Se Deus falou, vai dar certo. Eu estou com você. Vamos embora então? Vão. Aí Paulo direcionou tudo e foram. Quando chegou lá, começou a dar errado, começou a dar ruim. Ia estar pregando na praça, mexeu lá com a adivinha, que a adivinha mexia com gente endemoniada, ela acionou os poderosos chegaram. Aí eu imagino que Paulo pensou assim: não, Deus mandou a gente vir para cá, Silas, fica tranquilo, esse povo vai prender a gente não. Deus não vai deixar isso acontecer. Sabe o que aconteceu? Prenderam. Aí Paulo deve ter pensado assim: não, prendeu, mas passar vergonha já não vai não, porque Deus é conosco. Não, Paulo, estou confiando em você. Se Deus falou com você, tá bom. Aí, sabe o que aconteceu? Passaram vergonha, apanharam na frente de todo mundo. Aí estava dando tudo errado, aparentemente. Aí falou: não, mas levar a gente para a cadeia igual o bandido, Deus vai deixar não. Sabe o que aconteceu? Prendeu. Aí era para chegar dentro da cadeia, falou: ó, já deu tudo errado, já bateram na gente na praça, já estou com as costas cheias de vergão, já prendeu a gente igual bandido. Era para Silas virar e falar assim: aí Paulo, que fria que você me colocou. Fui andar atrás do seu, ué. Ah, mas problema, porque você não quis ficar na sua casa. Você veio porque você quis. Eu vim porque você falou que foi Deus. Deus nada não. Se fosse Deus, você não estava dentro da cadeia. Ah, problema seu, então da próxima vez não vem também não. E aí começava a briga. Mas sabe o que a Bíblia fala que aconteceu dentro da cadeia? Nada disso, não teve comércio de contenda. Não existiu comércio de contenda. Ele falou assim aqui: você acredita que Deus falou? Falou. Parece que está dando tudo errado, tá, mas Ele continua de olho na gente. Então vão louvar Ele? Vão abrir a voz, a garganta, que vão louvar Ele com esses vergão nas costas? Vão, estou com você. Não teve contenda, não teve acusação, não teve problema. Eles cumpriram a palavra. Sabe o que Deus fez lá de cima? Falou: desce lá, anjo, rebenta aqueles cadeados e solta todo mundo, porque esse povo vive minha palavra. Era para ter contenda, era para ter briga, meu irmão, mas não teve. Deus quer um povo unido, porque aonde está a união, Ele ordena a bênção. É ali que Ele ordena a bênção. Então toma cuidado, vigia. Sabe por quê? Deus está preparando uma grande bênção para a sua vida. E o diabo está querendo colocar contenda aí para atrapalhar. Deus já está preparando grandes coisas para a sua vida, mas o diabo está querendo colocar contenda para roubar a sua bênção. Não deixa, é cilada dele. Mas a bênção vai chegar na nossa vida em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Toda cilada armada, Pai. Oh, Pai, todo mal-estar, toda contenda preparada, joga por terra. Em nome de Jesus, nós somos pacificadores, promotores da paz. Aonde a gente estiver, nós vamos levar a Tua presença, a bênção do Senhor. Pai, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, nosso ministério, a nossa vida. Abençoa a escola onde esse jovem estuda, onde esse irmão, essa irmã estuda. Abençoa, Pai, tudo que estiver acontecendo. Dá a ele sabedoria.
Dá a ele, Senhor, a unção do teu Espírito, dá a ele a tranquilidade, para que no começo da contenda não haja, Pai, que ele desista da acusação, desista da briga, desista do mal, desista, Pai, de chutar o balde, mas que a bênção do Senhor venha reinar na sua vida. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada lar representado, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos que estão aqui no templo, abençoamos a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que estão em casa. Abençoamos, ó Pai, o culto da união feminina sábado, que vai ser uma bênção. Já declaramos que esse culto vai ser muito abençoado, cheio da graça do Senhor. Prepara, Pai, quem vai trazer a palavra, quem vai ministrar os louvores. Ó Pai, que seja uma bênção como tem sido. Já oramos, ó Pai, abençoando este culto. E que as irmãs estejam aqui, Pai, com muita disposição para louvar e adorar o Senhor. Mas que o Senhor também esteja aqui, Pai, derramando muita bênção sobre cada lar aqui representado. Pai, nos abençoa, nos leva em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos dando a Tua bênção. E o restante de semana seja ricamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.